Clima bom para ouvir a palavra de Deus, né? Frio natural, quente espiritual. Glória a Deus. Eu queria, antes da gente dar continuidade, parabenizar todos os pais que estão aqui nessa noite. Queria declarar sobre a vida de todos os pais que estão aqui, que o amor do Pai perfeito, a sabedoria do nosso Pai perfeito e toda a perfeição e plenitude que existe no nosso Pai possa estar sobre a vida de todos os pais que estão aqui nessa noite, amém? E que a gente possa ser um reflexo desse Deus amoroso. E dito isso, eu quero falar nessa noite, e me proponho a falar com vocês, sobre um escandaloso amor desse Pai que tanto nos ama. Mas para falar desse escandaloso amor, antes eu queria compartilhar qual o significado da palavra escândalo no nosso dicionário português. E de acordo com o nosso dicionário português, o significado da palavra escândalo é um fato que fere as normas de conduta moral, abalando a opinião pública. Então, se nós vamos falar de um escandaloso amor, nós precisamos entender primeiramente o que é o escândalo. Então, de uma forma simples, escândalo é algo que abala a opinião pública. E para a gente entender melhor ainda sobre esse escandaloso amor, eu queria propor para a gente fazer aqui brevemente uma pesquisa. Então, vamos fazer o que o Centro de Pesquisa Batista do Amor. E para essa pesquisa nós vamos selecionar um nicho, que são pais e mães. Então quem é pai e mãe, por gentileza, se você quiser, levante a sua mão. Certo. Agora eu quero fazer uma pergunta, para a gente concluir a nossa pesquisa, para essas pessoas que estão participando. Quantos de vocês, que são pais e mães, teriam a capacidade de dar a sua vida por seu filho? Levante a mão, por favor. Ótimo, 100%. Agora eu quero fazer outra pergunta. Quantos de vocês teriam a capacidade de adotar uma pessoa que no histórico de vida dela, a vida pregressa dela, ela tenha uma pequena capivara, né, pastor? Como a polícia militar diz. Um pequeno histórico de crimes, contendo homicídio, formação de quadrilha, estelionato, roubo, furto. Quantos de vocês que levantaram as mãos seriam capazes de adotar e se sacrificar por uma pessoa dessa? Levante a mão. Então nós somos de 100% para 0%. Sem margem de erro do Ibope. Então, se nenhum de nós seríamos capazes de fazer isso, nós podemos dizer que seria um escândalo alguém decidir não apenas adotar, mas se sacrificar por uma pessoa com esse histórico, amém? E dito isso, nós estamos falando sobre um escandaloso amor de um pai que ainda não era pai, mas decidiu ser, ao olhar para a gente com todo esse histórico e nos adotar. Porque às vezes nós achamos que o evangelho é muito simples, porque Deus é pai e morreu pelos seus filhos, e todo pai consegue dar a vida pelo seu filho, amém? Só que nós devemos nos lembrar que quando Deus deu sua vida por nós e se sacrificou por nós, nós ainda não éramos filhos. Nós fomos adotados, mesmo com esse histórico de vida que eu acabei de citar. E às vezes você está pensando, não, Carlos, mas esse histórico de vida não é o meu. Eu nunca nem fui preso. Eu nunca fui nem fichado, não tenho nem passagem, nunca tomei nenhum baculejo. A polícia nunca nem me parou. Mas eu quero te lembrar que nós sim temos esse histórico de vida, e nós fomos adotados sim com esse histórico de vida. Não sei se você se lembra quando o pastor pregou sobre o Sermão do Monte, e ele nos explicou que o homicídio, que o matar alguém, não se refere apenas ao ato natural de matar uma pessoa, mas o ato de matar uma pessoa dentro do seu coração, o ato de odiar uma pessoa a ponto de matar ela dentro de você. O fato de falar mal de alguém, a maledicência, o de criticar, o de julgar. Nós que fazemos isso estamos matando as pessoas.
Então sim, nós tínhamos um histórico homicida. E você pode dizer, não, mas então eu nunca roubei. E eu quero te lembrar que nós, por diversas vezes, tentamos roubar a glória de Deus. Porque nós achamos que tudo que nós fazemos de bom provém da gente. E que nós somos capazes de promover a bondade. Nós somos capazes de fazer algo que é bom pelos nossos próprios braços. E quando nós fazemos isso, nós estamos roubando a glória de quem realmente é bom. Porque sem Ele, que é a bondade, nós jamais seríamos capazes de promover algo que é bom. Você pode estar pensando, não, mas eu nunca fiz parte de uma quadrilha. E eu quero te lembrar que por diversas vezes nós fizemos parte de uma quadrilha. Porque nós gostamos e temos prazer não só em matar a pessoa em nosso coração e falar mal dela ou pensar na nossa mente, mas nós gostamos de nos reunir com outras pessoas para que juntos a gente possa matar pessoas dentro do nosso coração. Nós gostamos de sentar numa rodinha e falar mal de alguém, e criticar e julgar e matar aquela pessoa, porque é melhor fazer isso quando alguém está concordando com você. Então sim, nós temos essa passagem de formação de quadrilha. E o que eu quero dizer é que o nosso histórico era tão sujo quanto o da pior pessoa que você puder imaginar nesse mundo. E mesmo com esse histórico imperfeito, sujo, Deus decidiu nos adotar para que assim nós pudéssemos ser filhos. E Ele decidiu morrer por nós com esse histórico de vida. Então esse é o escandaloso amor de Deus. Aquilo que nenhum de nós seríamos capazes de fazer, Ele fez por nós. Esse amor escandaloso é o que fere a opinião pública. É o que todo mundo pensa. Jamais alguém seria capaz de fazer isso. O nosso Deus, de fato, é o único que seria capaz e fez isso por nós. Amém? Mas eu quero ir além disso. E eu quero falar sobre a importância de reconhecermos esse escandaloso amor. Para que, após a gente reconhecer esse escandaloso amor, a gente tenha a capacidade de amar mais a Deus e de nos santificar através do amor de Deus. Amém? Então eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 47. Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 47, amém? Eu quero só te lembrar que nós éramos essa pessoa, mas não somos mais, amém? Então, não precisa ficar um clima triste, não. Na verdade, o clima é de alegria, porque nós somos adotados. Nós somos essa pessoa que foi reconquistada. Nós somos uma nova criatura através desse amor escandaloso. A Bíblia diz o seguinte: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, ou seja, o fariseu pensou consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Então Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão então respondeu: penso que é aquele quem mais se perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés.
Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu quero te convidar brevemente para fechar os seus olhos, para a gente fazer uma breve oração. Jesus, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração, nós colocamos diante do Senhor o nosso entendimento, e que nessa noite, através do seu Santo Espírito, o Senhor possa trazer até nós uma revelação dessa verdade, para que de fato nós possamos entender o quão escandaloso é o seu amor por nós, e o tamanho do perdão que o Senhor estendeu às nossas vidas, e que através desse entendimento nós possamos te amar mais, e nos sentirmos mais perdoados pelo Senhor, e que através desse amor nós possamos nos santificar para viver uma vida na sua presença, dando valor àquilo que tem valor de verdade, que é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, falando sobre o escandaloso amor, quando nós reconhecemos o tamanho desse escandaloso amor, algo muda dentro de nós. E o que muda dentro de nós, e eu não sei se você já passou por isso, é o seguinte: durante a nossa caminhada cristã, em algum momento, nós vamos sentir um desejo de amar mais a Deus. Um desejo de nos doar mais para Deus. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. E existe um momento que a gente quer amar mais a Deus, a gente de fato quer se entregar mais, mas parece que não consegue. E quando eu passei por isso, meu pensamento era: se eu quero amar mais a Deus, então vou fazer mais por Ele. Eu vou servir mais, eu vou me relacionar mais, eu vou buscar mais, eu vou fazer mais, para que então o meu amor por Ele possa crescer. Só que Jesus me revelou que, na verdade, às vezes nós invertemos a ordem dos fatores. Eu queria amar mais a Deus para que automaticamente eu me sentisse mais amado por Ele. Eu queria amar mais a Deus para que automaticamente eu pudesse aproveitar mais do amor de Deus. Só que nessa parábola que Jesus conta para o fariseu, ele deixa explícito que a ordem é invertida. Então, qual a maneira que nós temos para amar mais a Deus? E Jesus deixa claro, a única maneira de nós amarmos mais a Ele e a Deus é entendendo o amor com que nós fomos amados. Então agora nós entendemos que o fundamento do nosso relacionamento com Deus não é o quanto eu amo a Ele, mas o quanto Ele me ama. E se eu entendo o quanto Ele me ama, automaticamente o meu amor por Ele vai aumentar, porque eu vou me sentir mais amado. Então, agora quando nós acordamos, a nossa declaração não é mais: Deus, como eu te amo, mas é: Deus, como eu sou amado por você. Porque somente através do reconhecimento desse amor, o nosso amor por Ele vai crescer. E é o que ele fala com aquele fariseu. Porque se o nosso amor por Ele for o nosso fundamento principal, nós vamos falhar em amar mais a Ele. E nós vamos nos decepcionar. Porque o princípio foi: Deus nos amou. Porque antes que a gente tivesse capacidade de escolher a Deus, Ele nos escolheu. Antes que nós pudéssemos dar um passo à frente, Deus já tinha nos amado e nos perdoado. A palavra diz que na fundação do mundo, Ele já tinha decidido nos amar. Ele já sabia que Ele ia se entregar. Antes que qualquer coisa fosse criada, Deus já tinha nos escolhido. Então não fomos nós que demos o primeiro passo, mas Deus deu o primeiro passo e se entregou para que assim a gente fosse capaz de amar a Ele. Então o nosso amor por Ele só vai crescer quando a gente entender quão grande é o amor dele por nós. Aquele fariseu, quando ele vê aquela mulher que ele sabia que era pecadora, lavando os pés de Jesus e tocando em Jesus, o que ele pensou com ele foi: se Jesus realmente fosse profeta, ele saberia quem está encostando nele. E Jesus propõe uma parábola para aquele fariseu. E nessa parábola ele diz o seguinte: existia um credor e 2 devedores. Um devedor devia 500 denários e o outro 50. E eu me proponho a fazer o que eu fiz de manhã. Vamos trazer para reais. Então é como se um devedor devesse 50 milhões e outro devedor devesse 500 milhões. Não estou falando que essa é a inversão exata, tá bom? Estou dando um exemplo. Então vamos dar um exemplo que um devedor
devia 50 milhões e o outro 500 para o mesmo credor, certo? Quem está me acompanhando? E o mesmo credor chega até esses devedores e diz o seguinte: olha, eu sei que vocês não têm capacidade de me pagar, então eu vou perdoar a dívida de ambos. E Jesus pergunta para o fariseu: olha, qual que você acha que vai amar mais o credor? E o fariseu fala assim: o que foi mais perdoado. E Jesus responde ele: você julgou bem. Mas Jesus não disse que ele julgou bem porque um dos devedores foi mais perdoado. Jesus disse que ele julgou bem porque aquele que acreditava que era mais perdoado amaria mais. E a proposta que eu quero trazer essa noite é que ambos os devedores foram tão perdoados quanto um ao outro. Porque Jesus deixa claro que nenhum dos dois seriam capazes de pagar a sua dívida. Ou seja, o que devia 50 seria incapaz de pagar a sua dívida. E o que devia 500 seria incapaz de pagar a sua dívida. Se nenhum dos dois poderiam pagar a sua dívida, jamais, e eles foram perdoados, os dois foram perdoados na mesma exatidão. Porque o número não significa que um foi mais perdoado que o outro, porque jamais ele seria capaz de pagar. Então o perdão foi igual. Foi idêntico para os dois. Só que nós costumamos olhar para o número. E eu quero te dizer que, de fato, aquele que pratica alguns pecados tem consequências diferentes, distintas. Mas eu também quero fazer uma proposta, como eu fiz hoje de manhã. Quem aqui tem só um pecado? Durante toda a sua vida tem só um pecado. Se você, por exemplo, meu pecado é preguiça. Então, Carlos, meu pecado é só preguiça. Esse é o meu único pecado. De resto, estou liso. Tem alguém? Mas vamos imaginar que você tenha um único pecado. E vamos imaginar que exista uma pessoa que é a pior pessoa do mundo. E de manhã eu citei o nome, que eu não vou citar agora, por problemas de filmagem. Mas vamos trabalhar a nossa imaginação. Pense numa pessoa que para você é a pior pessoa do mundo. Essa pessoa pode estar viva hoje, pode ter morrido há alguns anos, pode fazer parte da história, pode não fazer. Mas pense, para você, quem é a pior pessoa do mundo? E agora se compare com essa pessoa. Na hipótese que eu estou trabalhando, você só tem um pecado. Você só é preguiçoso. E agora você se coloca ao lado dessa pessoa. E aí Jesus perdoou, no ato da cruz, ao derramar o seu sangue, você e essa pessoa, certo? Quem ele perdoou mais? Não teve mais. O sangue dele foi derramado por você e por essa pessoa. E se você morrer sem Jesus e essa pessoa morrer sem Jesus, vocês vão para o mesmo lugar. Não vai ter uma condenação eterna para a pior pessoa do mundo e num lugar diferente a condenação eterna para a pessoa que cometeu só um pecado na vida dela. Não vai ter. O que eu quero propor é que nós não podemos nos comparar em questão de pecados com o que nós achamos que é demais, que é muito esdrúxulo, porque o nosso único pecado pode nos levar à condenação eterna, se não for através de Cristo. E quando nós entendemos que, independente do nosso pecado, que pecado é pecado, e o salário do pecado é a morte, e sem Jesus nós temos a morte eterna, se nós entendermos isso, nós vamos entender que nós vamos estar no mesmo lugar que as piores pessoas do mundo que morreram sem Jesus. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos compreender o quanto nós fomos amados. Porque não importa se eu pequei 5 milhões de vezes e o Will pecou só 5. Se nós dois morremos sem Cristo, nós vamos ficar abraçadinhos o resto da eternidade. Exatamente, queimando. Mas também não importa se durante a nossa história eu pequei 5 milhões de vezes e ele pecou só 5, e nós aceitamos Jesus e tivemos uma nova vida, nós vamos passar o resto da eternidade abraçadinhos junto com Jesus. Então, enquanto nós entendemos que não é sobre o número ou sobre o poder de um pecado ser muito maior do que o outro, não. Quando nós entendemos que, independente do que a gente fez nessa vida, nós nascemos pecadores. Nós acabamos de cantar, nascemos, erramos.
E éramos nós, condenados. Nós éramos condenados. E por que eu estou fazendo essa proposta? Porque Jesus disse para o fariseu o seguinte: olha, aquele que se sente muito perdoado, aquele que se sente muito amado, ele vai amar mais. Então, para que a gente possa amar mais a Deus e aproveitar dessa plenitude do amor de Deus, nós temos que entender o quanto nós fomos amados. Nós devemos ter uma visão diferente daquele fariseu que acreditava que aquela mulher tinha sido mais perdoada porque ela pecou mais. Não. Nós devemos olhar para a humanidade e entendermos que todos nós fomos perdoados na mesma exatidão, que a nossa dívida era impagável, que nós não poderíamos pagar jamais o que nós praticamos aqui, e que somente através do sangue dele nós somos salvos. E aí sim, entendendo isso, essa plenitude desse amor, nós vamos poder amar mais a Deus. Existe um exemplo clássico na Bíblia, que é a história de Pedro. Porque Pedro, assim como nós, em algumas situações, fundamentamos o nosso relacionamento com Jesus no amor que nós sentimos por Ele, e não no amor que Ele sente por nós. Então, um dia, Jesus, com os seus discípulos, ele decidiu contar para eles o que havia de vir. E ele contou que ele ia se entregar, que ia ter uma morte de cruz. E Pedro, nessa oportunidade, disse: mestre, se for necessário, eu vou morrer com o Senhor. Se for necessário, eu vou me entregar. Se for necessário, nós dois vamos juntos. Porque eu te amo demais. Eu te amo tanto que eu não vou deixar o Senhor ir sozinho. Eu vou estar do seu lado até o fim. E a resposta de Jesus foi: Pedro, antes do dia acabar, você vai me negar 3 vezes. E nós sabemos que, de fato, antes do dia acabar, Pedro negou a Jesus 3 vezes. E nós sabemos o quanto essa história mexeu com Pedro. Assim como nós, quando ele fundamentou o seu amor, quando ele fundamentou o seu relacionamento no amor que ele sentia por Jesus, e não no amor que Jesus sentia por ele, e ele falhou. E ele falhou porque ele negou a Jesus. Ele ficou extremamente decepcionado. Ele ficou extremamente desesperançoso. E isso fez com que ele abandonasse o ministério que Jesus colocou na vida dele, que era o cuidar das ovelhas, apacentar as ovelhas. E durante os 3 dias, enquanto Jesus não ressuscitou, Pedro deixou seu ministério para voltar para sua antiga profissão, que era de pescaria. Então, ele se frustrou tanto em se fundamentar no amor que ele sentia por Jesus, que ele deixou a vida que Jesus tinha para ele e foi viver a vida dele passada. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus fez questão de ter uma conversa particular com Pedro. E nessa conversa particular com Pedro, nós sabemos que 3 vezes Jesus pergunta para ele: você me ama? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. E nós sabemos que Jesus diz para ele: olha, então se você me ama, vai apacentar as minhas ovelhas. Se você me ama, então vai cuidar do ministério que eu coloquei na sua vida. E nós vemos que através dessa conversa, Pedro entendeu o que nós precisamos de entender, que é: eu preciso de fundamentar o meu relacionamento com Jesus no amor que Ele sente por mim. Porque mesmo eu negando Ele, Ele veio aqui, particularmente, me perdoou e mandou eu cumprir o meu ministério. Quando Pedro achava que o amor dele por Jesus era o fundamento, ele negou a Cristo. E ele negou morrer com Jesus. Ele fugiu da cruz. Mas quando Pedro entendeu o tamanho do perdão de Jesus para ele, e o tamanho do amor de Jesus por ele, ele se entregou e morreu numa cruz, assim como Jesus Cristo. Então, somente através desse reconhecimento e dessa inversão de que o amor dele é suficiente para nós, e aí sim nós vamos conseguir amar ele na plenitude, nós vamos conseguir cumprir o nosso propósito e ir até a eternidade com Jesus. Amém? E o reconhecimento desse escandaloso amor vai além de nos fazer amar mais a Deus e desejar mais a Deus. Através desse reconhecimento, nós somos santificados com Cristo. Porque nós não somos somente salvos, mas é através desse amor que nós temos a capacidade de nos parecer com Ele. E nessa história que nós acabamos de ler, quando Jesus vai conversar com o fariseu, e ele reconhece o coração do fariseu, ele faz uma proposta nessa parábola. E essa parábola fala justamente do fariseu e daquela mulher. O fariseu na parábola era o que devia 50. A mulher, a que devia 500.
E diversas vezes nós achamos que, para que a gente se santifique, nós devemos colocar nosso relacionamento uma obrigação de não pecar contra Deus, uma obrigação de seguir as normas e os princípios, uma obrigação de nos mantermos limpos. Então, o nosso fundamento é: eu amo a Deus e agora eu tenho uma obrigação de me santificar, de não pecar e de me manter na linha. E aí Jesus olha para aquele fariseu e ele desmistifica tudo isso que nós acreditamos. E ele nos mostra qual é o verdadeiro caminho para que a gente possa viver uma vida santa, em santidade. Que não é sobre uma obrigação, mas é sobre o amor, o constrangimento no amor. Jesus basicamente disse: olha, se você me amar, se você entender o quanto eu te amo, e você me amar de verdade, você vai se santificar por prazer, e não por obrigação. Porque antes, nós obedecíamos com o pensamento de: se eu obedecer, eu vou ser aceito. Mas hoje, porque nós entendemos que nós fomos aceitos, nós temos prazer em obedecer. Amém? E essa história nos mostra isso, porque quando Jesus chega até aquele fariseu, que era uma pessoa que vivia pela obrigação e não pelo reconhecimento do amor que Cristo tinha, ele diz para ele: olha aqui, você ainda não entendeu o quanto você foi perdoado, você ainda não entendeu o quanto eu te amo, e você está vivendo sobre obrigação, você está vivendo sobre o fardo da lei, que eu estou cumprindo. E aí, por você viver na obrigação, você não consegue fazer o mínimo por mim. Porque o mínimo era que eu chegasse até aqui e você lavasse os meus pés com uma bacia de água. O mínimo era que eu chegasse até aqui e você me recebesse com um beijo no rosto. O mínimo era que eu chegasse até aqui e você derramasse um óleo sobre a minha cabeça. Mas porque você não entende o quanto você é amado, você não consegue fazer o mínimo. Já ela, como ela entende o quanto ela foi perdoada, e por me amar muito, ela foi além do mínimo. Porque se ela tinha que lavar os meus pés com uma água na bacia, agora ela está lavando os meus pés com suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. Se ela tinha a obrigação e o dever de me receber com um beijo no rosto, ela está indo além, porque desde que eu cheguei ela não para de beijar os meus pés. Se ela tinha a obrigação de me ungir com óleo na cabeça, ela pegou um perfume e não para de ungir os meus pés e enxugar com seus cabelos. E nós entendemos que, se nós vivemos a nossa vida por obrigação, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir fazer o mínimo. Mas se nós vivemos por amor, nós vamos fazer mais do que é necessário. Porque nós vamos obedecer não pela obrigação, mas pelo amor que nós sentimos pelo nosso Pai. Nós vamos entender que nós somos tão perdoados, que agora o nosso prazer é obedecer a esse Deus que nos perdoou. E agora o peso da lei não está sobre nós. Se você não fizer, você está condenado. É o contrário. Nós sabemos que a lei foi cumprida por Ele. Então agora eu tenho prazer em fazer. Eu tenho prazer em fazer, porque eu sei que se dependesse de mim, eu jamais conseguiria. Mas como Ele fez, pode deixar, agora eu faço. Eu vou seguir o caminho que Ele fez. Então o amor é capaz de nos santificar. O amor é capaz de nos tirar das amarras do pecado. O amor e a graça de Deus é capaz de nos tirar da prisão, e Ele já tirou, mas nós precisamos de entender que é através desse amor que nós vamos ser santificados, porque o Evangelho não se trata de obrigação, se trata de amor. Como eu disse aqui no início, Jesus não desceu para nos salvar por obrigação, não teve uma reunião da Trindade, onde que Deus e o Espírito Santo votaram numa democracia e decidiram: Jesus, você perdeu, quem vai ter que descer é você. Então você é obrigado a descer. Não teve isso. Ele, por amor, decidiu descer, te adotar com aquele histórico que nós falamos lá no início, morrer por nós, todos nós, e se entregar em amor. Não foi por obrigação, foi por desejo dele. Então, se ele é o nosso exemplo, o que nós devemos fazer é nos entregar com amor e não por obrigação. E eu quero dizer que ser cristão não é pesado. Ser cristão não é uma vida triste que é difícil de carregar. Justamente por isso, porque nós temos prazer em obedecer. Nós temos prazer em nos entregar. Não é algo que pesa sobre as nossas vidas e nós acordamos: nossa, eu vou ter que perdoar hoje de novo. Ai meu Deus, nossa, é verdade, né? Vou ter que me santificar de novo. É prazeroso através do amor. E o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 14 ao 15,
Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo é claro ao nos declarar que o amor de Cristo é quem nos constrange. E é através desse amor que nós vamos viver em amor e não por obrigação. E eu quero fazer uma citação de John Piper, que eu fiz na parte da manhã, em que ele faz um paralelo do seguinte: quantos de nós somos capazes, na presença dos nossos pais ou dos nossos criadores responsáveis, de cometer um pecado olhando nos olhos deles? Quantos de nós somos capazes de, na presença dos nossos pais, cometer um ato ilícito, ou um crime, ou qualquer coisa que seja? Quantos de nós teríamos capacidade de, na presença do nosso pai, da nossa mãe ou do nosso criador, assistir um vídeo pornográfico? Quantos de nós teríamos a capacidade, na presença do nosso pai, da nossa mãe, mentir olhando nos olhos deles, sem constrangimento? Acho que poucos de nós, ou nenhum de nós. E por que nós não fazemos isso? Por respeito e por obrigação? Ou por amor? Ou por constrangimento em amor? Nós sabemos que de fato nós respeitamos os nossos pais, devemos respeitar, mas existe algo que vai além disso, o amor. Então eu não tenho coragem de fazer algo na presença do meu pai ou da minha mãe, porque eu amo tanto eles que é constrangedor para mim cometer certos tipos de atos na frente deles. E se nós entendemos isso com os nossos pais naturais, por que nós fazemos em oculto esses atos ilícitos? E John Piper diz, e eu concordo com ele, que é porque certamente nós não reconhecemos que a presença de Deus está diante de nós todos os dias. Porque se nós entendêssemos quem está diante de nós todos os dias, por tempo integral, nós pensaríamos 2 vezes antes de praticar certos atos. Não por obrigação, não somente por respeito, mas por constrangimento em amor. Antes de fazer qualquer coisa, o constrangimento seria tanto se nós reconhecemos que Jesus está diante de nós, que a gente falaria: não, eu até quero, mas eu não vou fazer. Eu até tenho vontade, mas eu vou passar. Porque eu amo tanto Ele, que eu não quero entristecer Ele, que eu não quero causar uma dor. Eu entendo que Ele me amou tanto e que o sacrifício dele foi tão grande, que eu não quero praticar isso, que vai contra a natureza dele. Então, quando nós entendemos e reconhecemos a pessoa de Jesus como aquela mulher reconheceu, ela não beijou os pés de Jesus o tempo todo, ela não jogou um perfume nos seus pés, ela não chorou aos seus pés por obrigação. Não tinha nada que falava que ela era obrigada a fazer isso. Mas ela sabia quem estava na frente dela. Ela reconhecia a presença do Redentor. Se nós reconhecermos que Ele está diante de nós o tempo todo, que Ele mora dentro de nós, que nós somos templo do Seu Espírito, em amor, nós vamos além do que é necessário e nós vamos nos santificar. Em amor, nós vamos nos tornar mais santos através da capacitação dEle. E para finalizar, eu quero dizer que muitas vezes a gente pensa, e eu já pensei, e eu já fiz essa declaração, que parece que essa graça de Deus, a gente pensa assim: se eu ficar pregando dessa graça, esse amor, as pessoas vão se sentir à vontade para errar, as pessoas vão se sentir à vontade para pecar, as pessoas vão se sentir à vontade para voltar à vida que elas tinham antes. Porque se Deus é esse Deus tão amoroso que Ele perdoa o tempo inteiro, então a pessoa não precisa nem de ter responsabilidade mais. Mas não é isso que o Evangelho nos mostra. Essa graça que nos salvou, ela não só nos salva, mas ela nos santifica, como nós falamos agora. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, não precisa de pensar que por Deus te perdoar muito, agora você pode pecar mais ainda, porque aí a graça vai se estender, não. Por Deus ter te perdoado muito, agora você entende que você tem uma nova vida. E por você ter uma nova vida, você entende que agora você não tem uma obrigação de entregar algumas coisas a Deus, mas de entregar a sua vida a Deus por amor. Porque se Ele se entregou por amor por nós, e nós entendemos esse amor por Ele, nós vamos amar tanto a Ele, que nós vamos sentir uma necessidade de entregar o nosso coração e tudo o que nós temos para Ele. E a partir de agora nós vamos viver em novidade de vida, e não aprisionados pelo pecado e pela lei, como o apóstolo Paulo diz, porque nós vivemos na graça. É como se Jesus tivesse vindo com a chave do presídio e nos libertado da cadeia. E agora nós somos livres. Não porque houve um sistema judiciário que beneficiou a nossa saída, não. A dívida foi paga. A dívida tinha que ser paga e ela foi paga. Mas nós nos tornamos inocentes através do sangue de Jesus. E agora que nós temos uma nova vida, nós não podemos olhar para aquela cela aberta e vazia e desejar voltar para lá. Nós não podemos olhar para a sujeira daquela cela e desejar voltar para um lugar que nós somos tirados pelo sangue de Cristo. Porque nós temos uma vida nova através da graça de Deus. E agora o nosso desejo é se entregar para Ele. Amém? Eu quero só citar uma coisa que eu citei hoje de manhã. Eu quero te lembrar que nada do que a gente possa fazer vai mudar o amor de Deus por nós. Nada. Nós não vamos passar a nos santificar porque Ele vai nos amar mais através disso. Não. Nós acabamos de ler o texto. O amor dele é único. O amor dele não muda. O mesmo amor de 2000 anos atrás é o amor de hoje, vai ser o amor de 5, 10, 20, quanto tempo a Terra existir, o amor de Deus e na eternidade vai ser igual por nós. O amor dele não é capaz de subir ou de abaixar. O nosso amor por ele sim, é capaz de mudar, a partir do momento que a gente entender o quanto ele nos amou. Então eu quero te lembrar, eu citei um exemplo. Você que é pai, você que é mãe, você sabe, em algum momento da sua vida, seu filho te entregou um desenho todo errado, todo colorido, uma pessoa colorida de laranja, com coração roxo, falando, pai, aqui você, fiz para você. E eu tenho certeza que se você receber esse presente, ou se seu filho de 3 anos de idade pintar uma Mona Lisa e te entregar, o seu amor por ele não vai mudar. Você pode se sentir mais orgulhoso, pode se sentir mais feliz, mas o seu amor por ele não vai mudar se ele te entrega um boneco laranja falando que é você, ou se ele pinta uma Mona Lisa. Porque o que ele faz não é capaz de mudar o seu amor por ele. Você amou ele quando ele estava na barriga da sua esposa. Você nem sabia como era a cara desse bendito. Mas o seu amor por ele já era sacrificial. E Deus, meus irmãos, assim como nós conseguimos amar sacrificialmente, e nós só conseguimos porque Ele nos permitiu isso, também não muda o seu amor por aquilo que a gente faz. Mas eu quero te dizer, o nosso amor por Ele pode mudar através do entendimento do quanto Ele nos ama. E aí sim a gente pode viver a plenitude de Deus. Quem vai estar ganhando com isso somos nós. Porque o Evangelho é tudo sobre um presente. É o presente da salvação, é o presente de se tornar igual a Ele, é o presente de poder colaborar com Ele. É tudo um presente. Então nós temos a ganhar o tempo inteiro. O Evangelho é ganho na eternidade. Perda natural? Perda natural, mas como eu disse, não por obrigação, por prazer, de poder colaborar com o único Deus que resolveu compartilhar a glória dele com o seu povo. Não existe nenhum Deus, ou Deus, nessa terra, que compartilha a sua glória, e o seu reinado, e o seu trono, sem pedir algo em troca. Sem falar, não, você tem que me dar para você ter. O nosso Deus é o único que deu e disse, eu estou te dando.
Se você entender o que eu estou te dando, você faz o que você acha que tem que fazer. E nós, com o entendimento de que Ele nos deu, entendemos, não, o Senhor me deu, e agora eu estou te dando a minha vida, porque eu não quero voltar mais para onde você me tirou. Amém? Eu quero convidar você que pode e se sente à vontade a ficar de pé. E que a gente possa fazer uma oração breve, mas sincera. Que nesse momento você se desligue de tudo aquilo que impede de você ter uma conexão com o Pai. E que nessa oração você possa colocar o seu coração diante de Deus, para que Ele possa nos mostrar o quanto nós fomos perdoados, o quanto nós fomos amados, que nós nascemos errantes, mas Ele nos tirou da condenação eterna. Jesus foi condenado por nós, para que através da condenação dele nós tivéssemos liberdade eterna. Que a gente entenda que, independente do pecado que a gente praticar, sem Jesus jamais nós teríamos a capacidade de ser livres. Sem Jesus todos nós estaríamos no mesmo lugar. Que isso possa aumentar o nosso amor por Ele, e que através desse amor aumentado por Ele, nós possamos nos santificar e entender que se Ele se entregou a nós por amor, o que eu tenho que fazer é me entregar a Ele por amor também. Que a nossa vida não seja um peso de obrigação, mas que seja leve, que seja prazeroso se entregar a um Deus que se entregou por mim. Que a gente possa entender que nós não devemos fazer para ser aceitos, mas porque nós somos aceitos, agora nós temos prazer em obedecer. Que em nome de Jesus a nossa vida possa ser diariamente conectada com o Pai, e que essa santificação possa ser prazerosa. E que em nome de Jesus, nos momentos em que a gente cair ou deslizar, que a gente possa se lembrar que o perdão dele está disponível para nós. E o que ele deseja é: continue e cumpra o seu ministério. Continue me amando. Continue entendendo o quanto eu te amo e cumpra o seu ministério. E que a gente possa aproveitar desse perdão e desse amor escandaloso que é o amor do Pai. Em nome de Jesus.